Meu nome é Helder de Figueiredo de Paula, eu sou professor de Física do Colégio Técnico da UFMG. É uma escola que oferece ensino técnico de nível médio, é uma escola pública, e eu também sou professor, doutor em educação, e fui convidado para falar sobre o tema formação política nas escolas. Eu pretendo, primeiro, dizer o que eu entendo por formação política, por que eu acho que as escolas são responsáveis pela formação política dos estudantes. Em seguida, eu quero apresentar um projeto de formação política, não é pessoal, né? É um projeto gestado ou concebido por movimentos sociais brasileiros, dos quais eu participo. E, por fim, eu gostaria de apresentar um pequeno depoimento, né? Porque, sendo eu um professor de física, e estando aqui a falar sobre formação política, isso pode gerar até alguma curiosidade, e aí talvez com esse breve depoimento essa curiosidade se desfaça. Bem, então vou começar por expressar o que eu entendo por formação política e porque considero que as escolas são responsáveis pela formação política dos estudantes. Se a gente recorrer ao dicionário, nós vamos ver que os sentidos da palavra, do termo política, estão associados à gestão do que é público, ao estabelecimento de relações de poder por meio da legitimação de instituições, né, que estruturam o Estado e que estabilizam as relações sociais entre segmentos, sujeitos. Bem, o próprio dicionário nos apresenta um sentido derivado da palavra política, do termo política. E esse sentido é bem mais amplo. Nesse sentido, política diz respeito ao estabelecimento, à alteração, à manutenção ou até mesmo à compreensão das relações de poder entre os sujeitos, das relações sociais, portanto. Bem, ocorre que à escola é atribuída a função de socialização dos sujeitos. Ou seja, a escola é uma instituição que é responsável por preparar os estudantes para viver em sociedade. Bem, se a gente pensar então nesse sentido, nesse objetivo da escola, né, e na conceituação do que é política, fica claro que a escola tem um papel importante na formação política dos estudantes. Então, baseado nessa constatação de que a escola é responsável e desempenha um papel importante na formação política dos estudantes, cabe a gente pensar que tipo de formação política as escolas, e particularmente as escolas no Brasil, oferecem aos estudantes. Bom, acontece que o Brasil é um país muito desigual e um segmento da sociedade detém o poder de dizer, ou de expressar, ou de afirmar a sua visão do mundo, a sua visão da realidade, os seus valores. E as escolas, majoritariamente, no que diz respeito à formação política, elas então
incutem ou participam, né, desse processo de incutir nos estudantes essa visão de mundo, de sociedade e de realidade, que é a visão desse segmento da sociedade que está no poder. Bom, então isso nos leva ao tema das diferenças fundamentais entre a visão de mundo hegemônica, que é a única que a escola majoritariamente apresenta aos estudantes, e as visões de mundo, as maneiras de entender a realidade, né, de segmentos politicamente minoritários na sociedade brasileira. Então, os negros, indígenas, movimentos sociais ligados a temas diversos, como a questão do acesso à moradia, a questão do acesso à terra para o plantio, para a agricultura de subsistência, para a agricultura e pecuária de matriz agroecológica, sindicatos de trabalhadores, né? Então, esses diversos grupos, que são numerosos em termos de quantas pessoas eles agregam, e que são politicamente minoritários porque não dispõem dos meios de apresentar seus pontos de vista e disputar espaços de poder na sociedade, são muito diversos, né? Mas eles têm alguns valores em comum, e que são valores que se diferenciam muito dos valores que estruturam a formação política nas escolas, que, como eu disse antes, tem se dado a partir da visão de mundo dos segmentos da sociedade, né, dos muito ricos, né, basicamente dos 1% mais ricos, que controlam a opinião pública por meio da mídia e também da escola. Então, qual é a diferença essencial? Bom, de um lado, a visão hegemônica, a visão desse 1% que conduz a formação política das escolas, tenta naturalizar a desigualdade social e a desigualdade social extrema, ou justificar essa desigualdade. Bom, desde esse ponto de vista, a sociedade é desigual, primeiro porque existem pessoas, indivíduos, que são inferiores, né? E existem pessoas superiores. Essa é uma visão que distingue as pessoas por um suposto mérito. Então, as pessoas de mais mérito, né, elas naturalmente, né, devem possuir mais poder. Bem, o contraponto a isso, que é o contraponto, então, dos segmentos sociais politicamente minoritários, que eu já mencionei há pouco tempo, é um contraponto que nega ou problematiza essa noção meritocrática. De acordo com esse ponto de vista, essas pessoas, né, que exercem os cargos de poder, que controlam o Estado, controlam as instituições e controlam a economia, né, são donos de corporações, bancos, grandes empresas ou funcionários destacados dessas instituições. Essas pessoas muitas vezes têm como mérito o fato de serem filhos, netos, bisnetos daqueles que nas gerações anteriores
controlavam o poder econômico e as instituições do Estado, né? Então, elas não seriam superiores a ninguém, a não ser por essa razão histórica. Bem, essa visão de mundo, que é a visão de mundo na qual eu acredito, então, considera que as desigualdades sociais extremas, elas são construções históricas. Elas não são em nada naturais. E é possível, sim, nós construirmos uma sociedade com menos desigualdade, uma sociedade com uma nova noção de mérito, né? E principalmente uma sociedade plural, né? E a proposta dos movimentos sociais para a formação política nas escolas é basicamente essa: a proposta de uma escola que permita aos estudantes o contato com múltiplas vozes, múltiplos pontos de vista. Agora eu vou falar sobre minha experiência, porque que eu acredito que tem uma contribuição na formação política dos estudantes da escola na qual trabalho. Antes eu queria situar duas questões. Uma eu sou professor de física do primeiro ano, e além de mim há mais 2 outros professores de física no primeiro ano. Nós trabalhamos em coordenação, e quer dizer que a gente discute as atividades que são propostas aos estudantes e realizadas por eles. Nós avaliamos essas atividades e as turmas têm basicamente um curso similar ou bem similar, independente do professor. Aliado a isso, não na minha escola apenas, mas basicamente em todas as escolas que eu já conheci, ou de alguma maneira, existe uma certa divisão do trabalho. Então, por exemplo, é comum que as escolas entendam que a formação de competências linguísticas, leitura, escrita, elas sejam de responsabilidade de professores de língua materna e de língua estrangeira, né? A formação política também fica associada às disciplinas de ciências sociais, ciências humanas, né? Então é incomum que algum professor da área de ciências naturais, né, professor de física, entenda como seu compromisso contribuir para a formação política dos estudantes, né? Então, no caso da minha escola, entre os professores do primeiro ano, apenas eu tenho essa convicção. E como nós temos um programa a cumprir, o tempo de sala de aula que eu posso dedicar no qual as interações minhas com os estudantes podem estar relacionadas à formação política, esse tempo é muito pequeno. Acontece que a minha contribuição ela não se restringe ao espaço de sala de aula. Eu sou reconhecido na escola como uma pessoa que participa de movimentos sociais, né? E num momento de profunda crise política como este que nós estamos vivenciando no Brasil, né? Os estudantes me consideram uma referência, me procuram fora de sala de aula para ouvir minha opinião, para discutir comigo os acontecimentos. E nessas oportunidades, como participante de movimentos sociais, eu tenho então condição de informá-los, de argumentar, de expor
perspectiva, do ponto de vista dos movimentos sociais, e dessa maneira, nessas circunstâncias, eu então posso oferecer um contraponto à visão hegemônica, né, que essa mídia, os meios de comunicação muito concentrados no Brasil, né, essa voz única, essa única maneira de entender, de narrar o que está acontecendo, eu então tenho a oportunidade de dar um contraponto a esse grande monopólio da mídia, né, que forma a escola para formar politicamente os alunos. Bom, na sala de aula, quando e em que condições um professor de física como eu pode contribuir para a formação política dos estudantes? Bom, a resposta a essa questão depende muito de que tipo de ensino de ciências, de educação em ciências, o projeto da escola realiza, né? No caso da minha escola, e no caso do ensino de física da minha escola, no primeiro ano, nós damos uma importância grande a essa formação, essa dimensão teórica e conceitual da física, a dimensão fenomenológica, quer dizer, da apresentação, da investigação dos fenômenos, né, fenômenos naturais ou fenômenos artificiais, né, associados ao funcionamento de aparelhos, artefatos humanos, né. Nós também damos importância à dimensão contextual, né, e isso ocorre, isso faz parte do programa da disciplina, mas isso me dá a oportunidade de, por via dessa dimensão contextual, abordar temas ligados à formação política. Então, nas questões que dizem respeito aos processos de transformação, transferência de energia, nossas atividades contemplam aspectos contextuais importantes, por exemplo, eficiência energética de diferentes tipos de lâmpada, LED, fluorescente, incandescente, isso está nas atividades que a gente faz. O que eu faço é chamar a atenção para questões sociais e econômicas relacionadas, por exemplo, porque se uma dada tecnologia é mais eficiente e ambientalmente mais adequada, por que ela não se estabelece? Por que ela não passa a ser, então, a tecnologia mais utilizada, né? Ou, na investigação, ainda, mantendo o mesmo exemplo, né, do funcionamento de lâmpadas fluorescentes, a gente, então, os alunos, então, descobrem que as lâmpadas têm vapor de mercúrio. Mercúrio é um contaminante importante do ambiente, né? Um metal, um elemento muito tóxico. E quando os estudantes, né, são informados da presença do mercúrio nessas lâmpadas, por exemplo, né, eu destaco questões ligadas às políticas que estabelecem, então, a maneira de descarte adequado desse tipo de lâmpada, a que interesses as políticas estabelecidas, a que interesses essas políticas servem, né, porque outras políticas não são implementadas, enfim. Em diversas situações, estou dando um exemplo específico, né, um curso de ciências que dá valor à dimensão contextual, né, do conhecimento, ele dá oportunidade aos professores de destacar, resgatar aspectos políticos e econômicos, né, colocar certas questões, certas problematizações para os estudantes, e aí, mesmo que de maneira muito tópica, localizada, né,
manter viva essa atitude de oferecer aos estudantes acesso a outros pontos de vista, acesso a outras maneiras de entender a realidade, para furar essa grande máquina de alienação, de produzir pessoas sem capacidade crítica, pessoas que só veem o mundo de uma única maneira. Nós precisamos, na minha opinião, professores de qualquer área do conhecimento, né? Professores com inspiração democrática, professores que entendem que a escola não pode apenas ser um eco da grande mídia, não pode ser apenas um lugar de formar pessoas que vão se ajustar, vão aceitar ou vão optar por ficar alienadas, por ficar indiferentes ao sofrimento de parcelas grandes da população, né? Um sofrimento decorrente de um país extremamente injusto, né? E no qual a formação política predominante nas escolas é orientada para ocultar as injustiças, ou naturalizá-las, ou justificá-las. Todos nós, professores, nas mais diferentes disciplinas, temos oportunidade de oferecer um contraponto a isso, de, enfim, contribuir para uma sociedade mais democrática. Eu aceitei esse convite para dar esse depoimento e falar sobre formação política nas escolas, talvez por ser um professor de física, uma disciplina que não costuma ser associada a esse aspecto da formação escolar. Eu agradeço a oportunidade, um grande abraço.